atende a 90% dos usuários e quem quer saber mais ou vai para o site da instituição de origem ou escreve para a gente. Pode passar, por favor. Aqui são algumas imagens, né, também do portal. Ele tem a possibilidade de zoom in, zoom out, então ele maximiza até 200% o tamanho da imagem. Aqui é a Avenida Rio Branco, pode passar, por favor. Aqui é a Rua do Ouvidor, né, também com essa possibilidade do zoom. Aqui a imagem nem está no zoom, tá, gente? Ela está no tamanho, né, full screen, assim, né, tela cheia. E aí você pode identificar nome de lojas, você pode identificar detalhes de vestimentas, você pode identificar números das casas, nomes das ruas. Então isso é muito interessante, muitas descobertas têm sido feitas e ainda serão a partir desse tipo de ferramenta. Pode passar, por favor. Aqui uma imagem também que eu trouxe, homenageando aqui o arquivo, né, nos seus 125 anos de existência. Aqui são nossos colegas, arquivistas, trabalhando, né. É muito interessante que quando eu bati o olho inicialmente, eu lembrei muito das imagens da Fiocruz, das imagens científicas, né, e de certa forma são todas ciências, né, e isso é muito bacana de ver, lembrar e continuar sendo feito, né, hoje em dia um pouquinho diferente, mas é um trabalho realmente muito digno, né, de muita honra para quem realiza. Pode passar, por favor. Bom, então quais são os principais desafios, né? Mediante tudo isso, vocês já conheceram um pouquinho a dinâmica do portal. Reunir diferentes metodologias de catalogação, diferentes padrões de digitalização e tratamento digital, diferentes vocabulários de indexação, regras de uso e de reprodução dos acervos, e também a gestão compartilhada do portal, porque o portal ele não tem um escritório, ele não tem uma instituição brasiliana fotográfica, né? Ele é compartilhado, como eu disse anteriormente, os parceiros fundadores são o Instituto e a ABN, que dividem as responsabilidades, tanto financeiras quanto de gestão. Quem responde o e-mail, né, para os usuários, que não são poucos e-mails, todos os dias chegam e-mails, quem controla os posts, quem faz os posts, né? Quem também está lidando diretamente com as instituições, com os contratos, também as instituições estão alimentando o portal, quem é que autoriza a entrada final dessas imagens, que dá uma última revisada nos dados. Então esse é todo um trabalho que atualmente tem sido dividido majoritariamente entre a BN e o MS, mas é também um desafio de gestão compartilhada. Às vezes dentro da nossa própria instituição nós já enfrentamos dificuldades, né? Então quem dirá gerenciando, né, 10 instituições, futuramente 15, 20. Então são os desafios que eu trago aqui destacadamente. Pode passar, por favor. Então como é que a gente resolveu algumas questões, né? O padrão de catalogação que não é uniforme. Nós usamos então o padrão de dados do Dublin Core simples. Então a gente pegou, né, esses 15 campos que para fotografia são 12, 15 é mais para livros, e nós fizemos tabelas de equivalência entre as instituições. Então você usa o campo 5 para designar a autoria, a outra instituição usa o campo 6. Então 5 e 6 é igual à autoria. Vou mostrar isso aqui também para ficar um pouco mais claro. A interface inicial então foi desenvolvida em WordPress, que é um formato aberto, é um formato gratuito, né? Em geral você pode ter opção paga, mas nós usamos a gratuita. E também ele é de fácil gerenciamento, ele é de fácil manipulação. Eu não sou de TI, eu não sou designer, isso também não, né? Nós administramos, a Andrea também, né, usa também com frequência toda semana, então isso é uma coisa que facilita muito, você não ficar engessado e preso, né, a uma empresa, a um gerenciador, a uma pessoa extremamente especializada para fazer essa gestão. O repositório digital, como eu disse, também foi desenvolvido em DaySpace simples. Então você também tem um formato que também é gratuito, a customização tem um custo, mas é um formato adotado pela maioria das instituições americanas, é um formato consagrado e desenvolvido e mantido pela Livraria do Congresso Americana, né? Então é uma coisa também que você vê que a continuidade ela parece estar garantida, né? Nada é garantido para sempre, mas a confiabilidade é muito alta de que isso não vai ser descontinuado, que essa iniciativa vai perdurar ainda ao longo dos anos. Pode passar, por favor. Então aqui é o exemplo da tabela de compatibilização de dados. Então na primeira coluna à esquerda eu tenho os dados Dublin Core, né, que são, como eu disse, 15 campos, alguns não são utilizados aqui. E aí então eu tenho, por exemplo, o título, né, que é uma tradução também que está disponível junto à Biblioteca Nacional, eles fizeram um documento traduzindo e indicando os usos do Dublin Core, inclusive indicando quais são os campos do MARC, que é um formato muito usado por bibliotecas, mas também para acervos, na hora de fazer a conversão.
E aí, então, eu estou colocando do IMS o Cumulus, que é o nosso banco de dados, e da Biblioteca Nacional Sofia, que é o banco de dados deles. Então, a gente tem o título, que no Instituto também se chama título, que na Biblioteca Nacional se chama título uniforme, que abrange mais de um campo. E aí, com isso, fazendo essa equivalência, você vai ter sempre o resultado que é apresentado no portal, denominado título. Eu acho que deu para entender, né? Se não deu depois também, se alguém quiser conversar, também estou disponível. E essa tabela foi feita para todas as instituições, foi feita para a Fiocruz, foi feita para o Arquivo Geral, e com isso a gente chegou a um padrão comum de dados que, por mais que tenha diferenças, por exemplo, algumas instituições colocam colchetes no título original, o Instituto não coloca, ele tem um campo chamado título original. Então, você vai ver, né, modos de preenchimento um pouco diferentes, mas que significam a mesma coisa, que a informação está ali, está dada. Pode passar, por favor. Então, com relação à digitalização e ao formato de disponibilização, isso é uma coisa muito importante, porque eu tenho super zoom. Se você tiver uma imagem abaixo do padrão, que foi interpolada, ou seja, né, que ela teve o tamanho dela acrescido, né, enriquecido artificialmente, você vai ter uma imagem de baixa qualidade. E aí você vai comprometer, né, todo um padrão, toda uma busca, as pessoas às vezes não vão ficar tão satisfeitas, podem não voltar mais ao portal. Então a gente estabeleceu que o formato seria um JPEG com compressão 10, a resolução das imagens 300 pixels por inch, e o tamanho da imagem é 4.000 pixels na menor dimensão ou 35 centímetros. Isso porque esse tamanho de 4.000 pixels na menor dimensão ele atende a praticamente quase todos os formatos de projeção. Projeção tanto em tela de computador quanto projeção aqui mesmo. Então esse formato ele atende, não tem necessidade de ser maior do que isso também, porque as imagens ficariam muito pesadas, muito grandes, você pode comprometer a navegação e o próprio armazenamento das imagens, que também ocupa espaço, né? A BN está sendo a hospedeira, né? Quem está fazendo esse trabalho de guardar as imagens, mas tudo tem um limite também, né? Não é possível também você ter imagens gigantescas, até mais do que o necessário. Então esse padrão ele faz com que a gente consiga, né, compatibilizar todas as imagens de todos os acervos. E 8 bits por canal de cor. 8 bits, se eu não me engano, hoje em dia é o tamanho mínimo até de canais de cor, né? Poderia ser 16, poderia ser 32, mas a opção foi por 8, porque aí também nem todas as instituições têm equipamentos de captura, de câmera, de scanners, né? Então, às vezes, tecnologicamente avançados, e aí com esse padrão você também atende a maioria das instituições, os equipamentos que elas têm, com certeza fazem as capturas e as digitalizações a pelo menos 8 bits. Pode passar, por favor. Bom, a indexação é também uma questão, né? Porque se você tem diferentes vocabulários controlados, você corre o risco de ter repetições, né? Você pode ter uma instituição chamando de aspectos urbanos, a outra pode chamar de urbanismo, então você, né, vai tendo termos que não necessariamente se casam. O Instituto ele tem um vocabulário controlado, não é um tesauro, né, e esse vocabulário é feito somente em função do seu acervo. Então ele também não é tão abrangente. Nós mantivemos esse vocabulário, felizmente ele é em grande parte compatível com o da Biblioteca Nacional, a maioria dos termos estão contemplados lá também. Inclusive nós até avaliamos a possibilidade de adotar na íntegra o da Biblioteca Nacional. E as instituições que não têm esse trabalho tão desenvolvido de vocabulário controlado, a orientação é que elas usem o da Biblioteca Nacional, porque ele está online, né? Porque já é uma prática por grande parte dos bibliotecários consultar também essa base de dados. Então isso a gente acredita que é uma coisa que contribui com a uniformização e também com as próprias instituições, né? Porque é um trabalho de fôlego você desenvolver um vocabulário controlado. E isso muitas vezes não é possível. Então essa é uma orientação. Caso a instituição já queira usar o seu, tudo bem, mas se não, a gente pede que use o da biblioteca. Pode passar, por favor. Bom, então como eu disse para vocês aqui logo no início, né, eu trouxe alguns resultados. Ela foi lançada em abril de 2015, ela conta com mais de 15 milhões de page views, o que é um número muito significativo para portais de cultura, que não tem propaganda, que não tem blogueiro, que não tem, enfim, instruções de maquiagem. Então é muito bom, né, que ainda haja o interesse também, né, e você vê também que existe uma carência, que as pessoas de fato querem mais instrumentos e mais ferramentas como essa para acessar.
Atualmente nós temos 161 posts publicados, como eu disse, esses posts também formam um repositório além das imagens, e esses posts, como eu já disse, publicados pela Andréa Vanderlei, e todos eles com conteúdos informativos de grande valia, né, com pesquisa por trás, respaldados. É um canal de pesquisa e informação com uso ativo, né? Como é que a gente sabe isso? Uma pelos relatórios gerenciais de acesso, né? Que dão esse número, mas também que indicam quais são as imagens mais procuradas, quais são os posts mais acessados, e também pela quantidade de e-mails, né? Pela interação com o próprio público. No início a gente achou que as pessoas iam comentar mais os posts, alguns são comentados, tudo, mas não é necessariamente o comentário nos posts que nos dá esse feedback, né? Mas é realmente os e-mails que nós recebemos, perguntando como usa, perguntando se pode colaborar, né? Agora mesmo nós recebemos já 2 pessoas se oferecendo para tratar imagens e colorizar as imagens do portal. Não é a nossa proposta, né? Assim, interferir nas imagens, nós queremos oferecer, né, o conteúdo de acervo, de época, mas é uma amostra de que as pessoas estão dispostas a colaborar. Recebemos e-mails também com pessoas acrescentando informações em algumas imagens, dizendo, olha, essa imagem aqui era na praça, em frente à minha casa, e o nome da praça é tal, né? Porque muitas vezes a gente não consegue recuperar tão a fundo a informação. E um outro resultado que eu acredito que seja talvez até o mais positivo de todos, é que essa iniciativa aproximou as instituições, suas equipes, suas práticas, as trocas entre elas, né? E isso é uma coisa constante, essa interação ela acontece a todo tempo, quando mais imagens são submetidas, quando você tem também os posts, quando a instituição se candidata a ser uma parceira, existem visitas, são trocadas visitas, é oferecido que a instituição conheça, a biblioteca conheça o instituto, nós vamos lá conhecer a instituição, ficamos sabendo um pouquinho como é o trabalho deles, eles o nosso. E isso tem sido muito produtivo. Se eu tivesse que destacar somente uma característica positiva desse portal, eu acredito que seria essa, porque é o que nós precisamos, das instituições fortalecidas, colaborando ativamente, e esse trabalho só é produtivo e significativo para a cultura brasileira, para a nossa população, para os nossos estudantes. Muitos estudantes acessam esse portal de ensino médio, de ensino superior, pesquisadores, então nós acreditamos que essa iniciativa ela está consolidada e que ela só tende a crescer. E pode passar, por favor. Então, em nome do Portal Brasiliana Fotográfica, eu só tenho a agradecer, agradeço os colegas aqui presentes, a Aline, o Vinícius, a Beatriz, a Raquel, agradeço a todos que participam e a todos que acessam também. E espero que tenha, né, sido uma contribuição aqui para a manhã de hoje. E mais uma vez agradeço o convite pelos 125 anos aqui, as comemorações do Arquivo Geral da cidade.